Aqui é o Lipe, com um recado importante. Estamos enfrentando um problema técnico com o programa de mudança de voz. Então, o episódio do podcast pode ter um som diferente. Pedimos desculpas e agradecemos pela compreensão. Os devocionais de hoje serão enviados por mensagem e não seguirão a ordem habitual. Agradecemos sua atenção e apoio. Sua contribuição é essencial para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade. Chave Pix para doações: 15 997 28 441. Inscreva-se no canal do Felipe Vilela no YouTube e acompanhe o Devocional 2025. Comente adquirir para adquirir o material. Siga no Quai e a Felipe Creative Vilela para conteúdos inspiradores. Agora, aproveite o podcast Devocional 2025. Fica com Deus. Já imaginou se uma única visão pudesse mudar o curso de uma das maiores religiões do mundo? Em Jope, há 2000 anos, foi exatamente isso que aconteceu. E hoje, vamos explorar como esse momento transformou para sempre o cristianismo. É fascinante pensar que uma experiência tão pessoal teve um impacto tão global. E tudo começou em uma cidade cujo nome significa brilhante e formoso. E veja só que interessante. Antes dessa visão, o cristianismo era basicamente uma seita judaica. Os primeiros cristãos ainda seguiam todas as leis dietéticas e rituais do judaísmo. Então você está me dizendo que foi preciso uma visão sobrenatural para quebrar séculos de tradição religiosa? Exatamente. E não foi qualquer visão. Pedro viu um lençol descendo do céu, cheio de animais considerados impuros pela lei judaica. Imagine o choque cultural quando ele ouviu a voz divina dizendo: "Levanta, mata e come." Nossa! E o mais incrível é como essa mensagem sobre comida era, na verdade, uma metáfora muito maior sobre aceitação e inclusão. Bem, e aqui está a parte mais surpreendente. Logo após essa visão, chegam mensageiros de um centurião romano chamado Cornélio. Um gentil. Era como se Deus estivesse dizendo: "Agora coloque em prática o que você acabou de aprender." E pensar que para um judeu da época, entrar na casa de um gentil era considerado uma contaminação ritual completa. E não parou por aí. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, exatamente como havia acontecido com os judeus no dia de Pentecostes. Você sabe que isso deve ter causado um verdadeiro alvoroço na igreja primitiva, não é? Era uma mudança radical na compreensão de quem poderia fazer parte do povo de Deus. Com certeza. E veja só como isso é relevante hoje. Quantas vezes nossas próprias tradições e preconceitos se tornam barreiras para a obra de Deus? Como diz Atos 14, 27, foi literalmente aberta uma porta da fé aos gentios. E essa porta continua precisando ser mantida aberta até hoje, não é mesmo? Sim, e aqui está um dado interessante. Estudos mostram que as igrejas mais inclusivas têm crescido significativamente mais nos últimos anos do que aquelas que mantêm barreiras culturais ou sociais. E como você acha que podemos aplicar essa lição de Pedro nos dias de hoje? Bem, primeiro precisamos identificar nossas próprias leis dietéticas modernas. Aquelas regras não escritas que usamos para excluir pessoas. Você sabe, aqueles preconceitos sutis que nem percebemos que temos. É como se cada geração precisasse de sua própria visão do lençol para quebrar paradigmas, não é? Exatamente. E olha só que interessante. Assim como Pedro precisou explicar suas ações para os outros apóstolos, às vezes também precisamos defender posições inclusivas perante aqueles que ainda não compreendem. E todo esse processo de mudança começou com uma simples disposição de ouvir e obedecer. Pois é, e aqui está nossa grande lição para hoje. Às vezes a maior revolução espiritual começa com uma simples mudança de perspectiva. Como aquela visão em Jope, que abriu as portas para bilhões de pessoas ao longo da história. E que possamos ter a mesma coragem de Pedro para quebrar barreiras e construir pontes em nossas comunidades hoje.